Muito bem. Então, muito boa tarde, pessoal. A quem está aqui presente mais uma vez, que a gente já viemos nos conversando. E nossa saudação também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje, terça-feira, que nós temos nossos temas mais livres, mais comentados. Como sempre, assim, eu abro para, se quiserem iniciar com algum assunto, caso contrário, eu sempre tenho também um tema para comentar aqui. E hoje eu preparei, modo de dizer assim, o sentido de falar sobre isso, sobre uma questão que praticamente todos os estudantes do curso já fizeram alguma vez, que é a ideia de injustiça que existe até por detrás de um pensamento que diz como que Deus pôde permitir que nós sonhássemos com a separação. Então, já que a separação é impossível, mas nós podemos acreditar nela, e por acreditarmos nela, nós temos a experiência que temos, e na visão separatista, isso parece injusto para conosco, ou pelo menos há um desejo de que não fosse assim, que Deus tivesse intervindo nessa vontade, não nos permitindo isso. Enfim, eu quero trazer um olhar diferente sobre um olhar retirado aqui do curso em Milagres sobre essa questão. E antes de iniciar, então, a falar propriamente sobre isso, só quero fazer, e convido vocês a fazermos juntos, a nossa entrega do nosso estudo ao Espírito Santo, e nós nos preparamos para isso, nos aquietando, permitindo que os barulhos superficiais dos nossos pensamentos se desvaneçam, e trazendo a nossa atenção para esse momento, quando nós fizemos a nossa escolha, estabelecemos a nossa meta de que o Espírito Santo nos oriente e nos traga entendimento naquilo que, de fato, é realmente útil para a nossa mente voltar a saber do nosso ser, que nunca deixou o lar do céu. E assim, com a meta estabelecida, com o Espírito Santo no comando, nós estamos prontos. Então, como comentei anteriormente, eu gostaria de trazer uma resposta do próprio curso a essa ideia que já ouvi muitas vezes. E eu acredito que eu própria já devo ter pensado nisso em algum momento, porque me é familiar esse pensamento, de que como que Deus, ou por que Deus permitiu que nós sonhássemos com a separação, sendo que na consciência do céu, no estado de graça, nós temos tudo, e agora estamos, então, na falta, nós estamos sem estarmos cientes do estado da graça, sem estarmos cientes do céu, sem estarmos cientes do nosso próprio ser, que é o Cristo. Então, o nosso ser não precisa salvação, mas a nossa mente precisa saber de novo de si mesma, porque a mente está ciente de uma crença, de um pensamento separado, e esse pensamento separado, que essa separação nós chamamos de ego, que produziu um ser para nós nos identificarmos. Então, a nossa consciência agora não está mais no nosso ser, a nossa consciência está naquela individualidade que o ego nos deu, que é um corpo físico e psicológico, mas nós ainda somos os questionadores, ou nós podemos nos tornar observadores e precisamos, de fato,
tomar a decisão de aceitar o nosso ser de volta, ou é da nossa escolha voltarmos novamente à sanidade ou a despertar, ou estar ciente do ser. Mas o questionamento que o ego produz e que vem fomentado pela nossa vontade separada é por que Deus permitiu que assim fosse? Porque, ou também poderíamos dizer por que nós, enquanto Cristo, permitiu que nós pensássemos separação, sendo que dentro desse sonho de separação nós passamos a conhecer o sofrimento, passamos a conhecer a dor, nós caímos do estado de graça, não de fato, mas na nossa experiência, deixamos de estar cientes do estado de graça da nossa mente. Então, por que Deus não interviu nisso? Por que Deus, tendo todo o poder, nos deu, então, e a resposta óbvia seria o livre-arbítrio, mas que livre-arbítrio é esse? Que se ele nos faz sofrer, então, que validade ele tem? Então, esse é um questionamento que o ego acredita que não tem uma resposta, mas ainda assim, o Espírito Santo, Jesus, tem uma resposta para nós, e essa resposta, eu tenho ela aqui na nossa sequência de estudos de quinta-feira, onde nós vamos estudar a herança do Filho de Deus, que é a sessão 4 do capítulo 11. Dentro dessa sessão, hoje eu estive vendo ela rapidamente, no segundo parágrafo, tem uma explicação, e é sobre essa é a resposta de por que Deus não interviu, por que Deus, então, permitiu, vamos dizer assim, o sonho de separação, porque isso faz parte das leis de Deus, e nós podemos ver, então, dentro dessa seção 4, no segundo parágrafo, a partir do 3, onde diz que as leis de Deus se mantêm apenas para a tua proteção, e elas nunca te mantêm em vão. Então, é uma lei de Deus que nós sejamos livres igual ao Pai. A nossa mente, ela é tão livre quanto é a mente de Deus, e, portanto, nós temos o livre-arbítrio, sim, até para nos enganarmos, até para nós pensarmos na separação e acreditarmos nela, mesmo pagando o preço que nós pagamos, mas é uma lei de Deus. Então, para nós não sermos livres, nós não poderíamos ser iguais a Deus. Por isso que ele segue agora a resposta de por que Deus não interfere. O que experimentas quando negas a teu Pai é ainda para a tua proteção. Então, o ego, ele nos diz que o que nós experimentamos pela separação de Deus é para o nosso sofrimento, para a nossa dor. Vejo, isso parece até incoerente, parece que está sendo dito um absurdo, que aquilo que nós experimentamos, com todo o preço que nós pagamos, com toda a dor, todo o sofrimento, isso que nós experimentamos, que isso ainda é para a nossa, isso ainda é para a nossa proteção, pois o poder da tua vontade não pode ser diminuído sem a intervenção de Deus contra ele, contra o poder, e qualquer limitação do teu poder não é a vontade de Deus. Então, vejam só, se Deus tivesse interferido na nossa vontade de sermos livres igual a Ele, Ele já teria separado nós dele. Nós já não seríamos iguais a Deus, já não seríamos a sua criação em imagem e semelhança. Já não seríamos mais extensão de Deus, não seríamos mais criação de Deus. Então, e é impossível
o amor, Deus que é amor, não dar-se igual a si mesmo. Então, Deus se deu igual a si mesmo, e o fato de nós podermos pensar separar de Deus e acreditar na separação, isso é para a nossa proteção, porque se Deus interferisse nessa vontade, nós não seríamos uma vontade livre. Deus já nos teria separado, ou nós, em primeiro lugar, nem existiríamos, nem seríamos criação. Então, como que Deus poderia interferir sem afetar a nossa vontade, que é tão livre quanto Ele? Ou seja, nós não poderíamos mais fazer parte do céu. Nós não seríamos mais o Cristo no céu se Deus interferisse com a nossa crença de separação. Então, o fato de podermos experimentar a separação, independente do julgamento sobre o custo disso, mas o fato de sermos livres, isso é para a proteção da nossa mente, que é tão livre quanto a mente de Deus. Então, isso é mudar toda a perspectiva do pensamento, porque dentro do pensamento do ego parece injusto Deus não ter interferido, parece que somos vítimas, parece que nós não deveríamos ter experienciado isso, mas graças a podermos experienciar o que nós quisemos, e foi nossa escolha querer pensar separação, é que nós somos livres, nós ainda somos o Cristo, porque nós só tivemos uma imaginação de separação, nós não nos separamos de fato. Então, mesmo então, apenas a imaginação, ela ainda é tão livre, e nós podemos sofrer, para que nós não perdêssemos a nossa condição de Cristo e de céu, e de Filho de Deus, e de extensão de Deus, e de sermos iguais a Deus. Nós ainda somos tal como Deus nos criou. Nós ainda somos igual a Deus, mesmo que na nossa experiência nós pensemos que somos outra coisa. Mesmo que nós não acreditemos nisso agora, mas o fato de nós não acreditarmos nisso agora, isso apenas significa que uma outra vontade, e não a nossa vontade, passou a ser atrativa na nossa mente, e nós passamos a acreditar nessa outra vontade. Mas assim como a nossa mente continua livre, tão livre quanto o Pai, nós podemos a qualquer instante mudar a nossa mente para aceitar de novo ao Cristo. Claro que nós somos. Claro que essa escolha, ela requer da nossa mente a cura, porque, como diz, o nosso ser, ele continua intacto no céu e em estado de graça, mas a nossa mente deixou de estar ciente de ser, e para ela fazer a escolha de volta, porque ela é livre. A mesma liberdade que lhe causou o custo de nós nos experienciarmos com a separação, é essa liberdade que nos garante que nós somos o Cristo, que nós somos a extensão de Deus, que nós somos uma criação igual ao Pai, e que nós estendemos em estado de graça a criação, tal como o Pai se estendeu a nós estendemos essa criação também, que é uma condição de céu que dentro do sonho de separação nós não estamos cientes. Mas no céu, na realidade, é assim, e é graças a nós a sermos livres, embora que dentro da mentalidade errada nós possamos questionar, entre aspas, a Deus, por ter permitido que tal pensamento de separação viesse à nossa mente, mas é graças a termos essa liberdade que nós somos o Cristo, Filho de Deus, que nós somos a extensão de Deus. Então, se fizermos mau uso,
e passamos a acreditar nesse mau uso, isso precisa de correção. E o Espírito Santo é essa correção. Ele corrige a nossa mente, tudo, ele dissolve todos os equívocos desde que nós levemos a ele essa função especial dele dentro do sonho, e nós só precisamos levar a ele de modo a que nós demos boas-vindas de novo ao Cristo ou à nossa condição. Enquanto houver uma única atração pela separação ou pela culpa, ou um desejo secreto de ainda ser autocriado ou de ser diferente de Deus, nós não vamos dar boas-vindas à salvação, porque colocamos uma vontade estranha, que é irreal, em lugar da nossa vontade, que ainda é igual à do Pai. A nossa vontade real é ser o Cristo, é estar no céu como de fato estamos, mas e esse falso pensamento, esse desejo de como ser diferente, isso isso é possível, sim, pelo fato de nós sermos tão livres quanto o Pai. Nós só não podemos tornar esse desejo realidade, ou de fato separar, não porque somos limitados, ou porque fomos proibidos por Deus para nos separar. Então, nós só não podemos separar porque nós somos a integridade de Deus. Deus fez um ser, o seu filho, tão íntegro e igual a si mesmo. O seu filho tem e é tudo. Deus só tem um filho. Então, por isso ser assim, pela vontade do Pai, de que o filho é o pai é um com o filho, não haver separação entre eles, é impossível, então, existir uma parte do filho que não faça parte do filho. Por isso que é impossível separar de fato. Mas nós sabemos também que é possível pensar que separamos e acreditar nisso, e é isso que esse mundo aqui é, uma projeção ou uma ideia, não é nem uma ideia, é um pensamento de como que seria, um pensamento, como Jesus diz no curso, um diminuto pensamento que teve a duração de um instante e já acabou. Mas dentro desse instante nós imaginamos todo um mundo separado de Deus, e a nossa consciência está ainda dentro desse instante, revivendo em tempo e espaço que fizemos para reviver cada um dos desdobramentos que houveram dentro dessa imaginação de como que seria uma separação de uma separação, um mundo separado de Deus. Mas essa imaginação, nós somos tão livres de tê-la, ela é fruto de nós sermos igual ao Pai, como ele diz aqui então, o que, vou repetir aqui a frase, o que experimentas quando negas até o Pai é ainda para a tua proteção. Então, o fato de sermos livres para acreditar na crença de separação ainda é para a nossa proteção. A proteção do Cristo, porque isso significa que o Pai e o Filho são um só, porque não há limitação para o Filho, assim como não há limitação para o Pai. Se Deus interviesse, nós não seríamos mais livres, nós não seríamos iguais ao Pai, nós não poderíamos estar em criação no céu. Então, para a nossa proteção, pois o poder da tua vontade não pode ser diminuído sem a intervenção de Deus contra ele, e qualquer limitação do teu poder não é a vontade de Deus. Então, portanto, olhe apenas para o poder que Deus te deu para salvar-te, lembrando-te que ele é teu porque é seu. O poder é nosso porque é de Deus, e junta-te aos teus irmãos na sua paz. Então, é improcedente a ideia
de proteção que o ego dá, de que Deus deveria ter interferido no nosso desejo de imaginar como seria criar um mundo além de Deus, como seria fazer algo além de Deus. Se Deus interferisse nisso, isso seria o mesmo que nos limitar. Isso seria dizer, não, meu filho, tu não podes fazer uma coisa, porque tu não és totalmente livre. Eu achei que tu era livre, mas tu não é, não. Isso tu não pode fazer. Deus não é insano. O amor é totalmente livre. O amor não pode ter limitações. Nós, enquanto amor, enquanto filhos de Deus, não temos limitações, e o nosso ser, o Cristo, continua intacto no céu, nunca separou. É apenas uma jornada de consciência, apenas uma jornada na nossa mente, lembrando que a mente, ela está fora do espaço e do tempo, ela é anterior a isso, ela é tão eterna quanto a criação de Deus, mas nós somos livres para termos nela um pensamento de como que seria fazer algo impossível e pelo poder da crença passar a acreditar nesse poder e graças a sermos livres para isso é que nós somos o Cristo, nós somos igual a Deus e nós somos um com Ele. Não poderia haver integridade se Deus interferisse em algo na sua criação. Então, Deus nunca interferiu, nunca irá interferir. Deus apenas deu a resposta, que é o seu Espírito Santo, a essa crença de separação que nunca foi real. Vamos ver aqui no nosso chat, aqui a Sabrina, ela colocou, foi uma imaginação secreta da mente una? Cristo quis criar algo a mais e nessa imaginação houve um efeito? Ego? É, dá para se dizer isso, é na mente unificada, separada, um único pensamento, Sabrina, que pensou o Cristo, nós enquanto Cristo, entre todos os pensamentos de criação, de extensão do amor que tivemos, por um instante nós tivemos a imaginação de como que seria fazer algo a mais, a ideia de oferecer a Deus algo a mais, e esse pensamento, embora seja impossível de ser real, ele trouxe um efeito, sim. E esse efeito é toda essa crença de separação, todo esse mundo de ego, tudo isso, como ele diz aqui, tudo que nós passamos a experimentar quando nós negamos a Deus. Porque para fazer algo a mais para Deus, sem Deus estar presente, automaticamente tivemos que negar a Deus. E ao negarmos a Deus, passamos a não mais saber quem que nós éramos em Deus, e aí essa crença da separação, a ideia de pecado, culpa, fuga da mente, o fracionamento em bilhões de consciências e a experiência atualmente o final da queda, vamos dizer assim, com bilhões de consciências separadas, achando que são separadas entre si, entre as demais consciências, e o caminho de volta para o despertar passa necessariamente por unir essas consciências de novo, no sentido de reconhecê-las como sendo a própria consciência, apenas identificado em corpos diferentes, mas no nível acima é a mesma consciência, que faz parte da mesma mente, e a mente é tão livre quanto Deus. Por isso que tem um exercício no curso que diz que a salvação é uma decisão que eu preciso tomar. Eu acho que fala em outras palavras, mas a salvação é uma decisão que eu tomo, e é a decisão de aceitar a realidade de volta. Eu não faço a salvação, eu aceito ela de volta, eu aceito o despertar, eu aceito não mais acreditar numa fantasia, na crença de separação, e todos o irão fazer, e posso fazê-lo, e de fato todos o farão dentro desse sonho de separação, porque todos esses pensamentos já acabaram num instante
que foram feitos e nós estamos de volta na consciência do céu. Graças a Deus não interferir na nossa vontade de sermos livres, mas se Deus interferisse nisso, Ele próprio não seria mais amor, seria outra coisa, então isso é totalmente impossível. Então, o pensamento de que Deus deveria interferir é apenas um pensamento vindo, nascido do medo, e que não ressoa em Deus, porque o que é a totalidade não pode conceber interferir com um único aspecto da totalidade, porque a totalidade é livre igual ao céu. E é graças a sermos totalmente livres, então, um outro modo de pensar. Parece que somos vítimas por pensar separação, por experienciarmos dentro de uma consciência separada e não estarmos lembrados do Cristo. Mas é graças a termos esse poder que nós somos igual ao Pai, que nós somos um com o Pai, que nós somos o Cristo ou o reino de Deus. Ter e ser são o mesmo, graças à nossa vontade e à vontade do Pai, de que não haja limitação alguma na criação, porque o amor, ele deixa de ser amor imediatamente onde uma limitação entra, porque o amor, ele só sabe se estender, ele só sabe dar e criar no céu é o mesmo, ter e ser é o mesmo, e nós estamos aqui fazendo essa jornada de cura da mente para sabermos novamente do nosso ser. Como disse, nosso ser é um, é o Cristo, está em Deus, mas a nossa mente realmente precisa de cura, precisa da expiação, precisa voltar a saber de si mesma, porque ela sonha com o exílio, como a gente viu na aula passada. Nós estamos seguros em Deus, sonhando com o exílio. E Deus não poderia interferir no exílio, porque isso seria o mesmo que decretar a separação, que decretar que a nossa vontade era de separar, e nós não é nossa vontade, e por isso nós não nos separamos. Nós apenas imaginamos que estamos no exílio, um sonho. E a Sabrina respondeu aqui, sim, perfeito. Graças a Deus por isso. E dar a importância de não, daí a importância de não escondermos mais nenhum pensamento do Espírito Santo, abrirmos nossa mente para que a luz do Espírito Santo nos relembre nossa verdadeira identidade. É bem isso, Sabrina. Daí a importância de levarmos cada canto escuro da nossa mente ao Espírito Santo. Por isso, perdão. Não porque fomos condenados, não porque precisamos nos ajoelhar diante de Deus e sermos humildes para retornar. Isso é ideia de salvação do ego. Nós precisamos abrir nossos pensamentos errados ao Espírito Santo, porque nós mesmos nos acorrentamos numa condição onde somos livres e não sabemos que somos livres. Então, precisamos abrir tudo que nos limita ao Espírito Santo para que ele nos mostre que ainda somos livres, para que ele nos mostre que a nossa identidade ainda é o Cristo e não esse ser que nós imaginamos quando estamos sonhando com a separação. E o nosso ser, o Cristo, aguarda pelo retorno da nossa consciência, para que também a nossa consciência experiencie do estado de graça que é o nosso ser, que é a nossa mente. Então, é da nossa proteção sermos livres, poder pensar separação, porque se não fôssemos livres para pensar separação, não seríamos livres para ser o céu, para ser o Cristo, e não poderíamos ser a vontade de Deus, e nem Deus poderia ser amor, e isso é impossível. Então, em primeiro lugar, é impossível
separar de Deus, segundo lugar. Graças a isso é que nós podemos pensar separação, porque somos totalmente livres. Mas essa liberdade é da nossa separação, porque nós fomos criados para extensão do amor de Deus. Nós somos extensão do próprio Pai em estado de graça. Então, o estudo completo dessa sessão nós faremos na quinta-feira, mas senti que só esse único ponto sobre a ideia de separação, eu quis trazer isso separado para que ficasse claro, para que nós não nos deixemos ludibriar pelo ego com pensamento, entre aspas, de injustiça ou de vitimez, que o ego poderia jogar e joga para nós, mas com o intuito apenas dele se perpetuar dentro dessa crença, porque isso não é real. Nós ainda temos todas as leis de Deus, inclusive a de sermos tão livres quanto o Pai, para a nossa proteção. E é por ela que nós retornaremos à consciência de Cristo. Então, o que eu, da minha parte, quis trazer era isso. Já tivemos aqui um pouco de interação, mas estamos abertos aqui com a interação. Gostaria de ouvir vocês também sobre esse tema, como que sentiram, se conseguiram captar o quanto, o que o Espírito Santo, o que Jesus quis dizer com nossa proteção, sermos livres para pensar ou para acreditar separação, se isso fez sentido, se conseguiram captar o que o Espírito Santo quer dizer com isso e o quanto isso é a prova de que nós ainda somos igual ao Pai. O quanto isso é a prova de que a nossa condição de Cristo não foi alterada de forma alguma, apenas não estamos cientes dela no momento, mas aceitar a expiação é voltar a estar ciente disso. Alguma interação? Algum... Não mais. Bom, eu parto sempre da premissa de que se não houve dúvidas, então é porque fez sentido, porque assim como a vontade é livre, se não há agora, nesse momento, nada mais a pedir sobre esse tema, é porque ele foi compreendido. Mas se mais tarde ainda houver dúvidas, nós temos o WhatsApp, temos as perguntas que podem ser colocadas lá no YouTube também, para responder mais tarde. Mas, como nós estamos aqui, entregues na mentalidade do Espírito Santo, e o próprio entendimento do que nos foi trazido hoje é prova de que nós somos livres, e pela nossa liberdade isso faz sentido, e o Espírito Santo, então, é o guardião dos nossos próprios pensamentos nesse sentido, e para nós vivenciarmos ou experienciarmos novamente esse estado de graça, é que nós precisamos abrir tudo que se opõe a isso, que é nossas falsas vontades do ego, colocar isso diante da expiação para o Espírito Santo desfazer isso. Porque no momento que não houver mais nenhum pensamento que vá se contrapor à nossa vontade real enquanto Cristo, nós estaremos despertos do sonho de separação. E que assim seja, porque assim será. Eu vou encerrando, então, com isso, esse nosso estudo de hoje, nossa interação, e
Gratidão a Deus por não poder ter sido diferente, de não podermos deixar de sermos livres, porque a nossa extensão como Deus requer que sejamos igual a Deus. E Deus é livre, Deus é liberdade, nós também somos. E essa é a nossa proteção, saber que podemos escolher por acreditar no que não é real, faz parte do nosso ser íntegro. Nós só não podemos tornar realidade o que não é real, mas imaginar como que seria, nós podemos, porque somos tão livres quanto o Pai. Só que agora já não queremos mais sonhar, queremos de volta a nossa condição de Cristo, e isso o Espírito Santo nos traz. Gratidão a isso.